Bom dia, bom dia, bom dia, sexta-feira, hoje 28 de junho de 2019, mais 2 dias, se Deus nos permitir, chegaremos aí ao final do primeiro semestre desse ano. Como passa rápido, né? Como passa rápido demais. Oi, irmã Marlene, bom dia, Deus te abençoe. O Toninho também já está chegando aí. Hoje o pessoal está animado. Sejam bem-vindos. Deus te abençoe, Toninho. Então, final do semestre, né? Já foi aí, já foram 6 meses desse ano maravilhoso que o Senhor nos deu. Um ano que muita gente gosta de lembrar pelas dificuldades que iniciaram aí. Mas eu quero dizer para vocês que um ano de bênção já tem acontecido, um ano de grandes coisas, um ano de vitória. Para aqueles que têm a sua fé firmada e fortalecida pela presença de Deus, têm a fé firmada em Deus e a presença dele nos fortalece de forma que as dificuldades vêm, elas fazem parte da nossa vida, mas com fé e na esperança de que Deus tem cuidado de nós, e na certeza, né? Na esperança de que Ele tem o melhor para nós, e na certeza de que Ele tem cuidado de nós, nós vamos vivendo e vamos vencendo nossos dias, até o dia que Ele determinar que seja o dia da nossa redenção, seja o dia da nossa mudança, né? Então, que Deus possa continuar prosperando esse ano aí, prosperando e nos dando graça para vencer este ano. Sim? Bom, hoje nós vamos começar o nosso devocional com uma pergunta. E aí eu vou te dar aí alguns segundinhos para você pensar, fazer uma pequena reflexão. E depois você responde. Pode ser uma resposta pessoal, uma resposta introspectiva. E a pergunta de hoje é: e aí? Como será o amanhã? Pensa aí. Como será o amanhã? Tem um samba e eu não sei quem escreveu, não sei quem canta, não lembro. Mas ele, na sua letra, ele diz assim, ele começa com essa pergunta, né? Como será o amanhã? Responda quem puder, acho que, ou quem quiser. O que irá me acontecer? Aí ele responde: o meu destino será como Deus quiser. E ficou uma curiosidade: até que ponto isso é verdade? Que o seu destino é como Deus quiser, ou o seu destino será como Deus quiser. Pensa aí um pouquinho. Enquanto você pensa, Ney, Deus te abençoe, meu querido. Você é meu maninho. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Marcos da Silva Santiago, pensa numa família abençoada. Pensa numa família de muita alegria fazer parte aí. Marcos, Mercedes, os filhos. Deus abençoe vocês. Voltando, pensou? Tá pensando? Pensa aí. Até que ponto o seu destino é como Deus quer que seja? Essa resposta ela é muito importante, porque se quando você diz, olha, o meu destino é como Deus quiser, será como Deus quiser, cabe aí um entendimento de que se é como Deus quiser, para ser como Deus quer que seja, nós temos uma partezinha aí a cumprir. Então, pensa nisso. Pastor Paulo Roberto, Deus te abençoe. Grande amigo, grande pastor, meu pastor. Estamos participando com a gente aí desse devocional. Robert Rodrigues também está chegando aí. Deus te abençoe, Robert. Então, vamos lá. Jesus, em determinado momento, ele estava falando com o povo, e era muito comum encontrar Jesus rodeado de pessoas, e as pessoas o questionando a respeito de diversos assuntos, ou as pessoas ao lado de Jesus esperando que Jesus manifestasse ali, e manifestando o seu poder,
havia então o acontecimento de milagres. E nesse momento ele estava rodeado por pessoas e tratando de vários assuntos, e uma das pessoas pede para que ele intervenha, dando uma palavra, dando uma orientação com relação à divisão de uma herança, né? E aí Jesus, da sua maneira ímpar de ensinar, em vez de ele dar a sua opinião direta, ele conta uma parábola. E aí ele conta a parábola que está lá em Lucas, no capítulo 12, do versículo 16 ao 21, ele dá o fechamento a esse entendimento dessa parábola, né? Então, o que a gente via naquela pessoa que chegou diante de Jesus perguntando a respeito da herança e para que ele orientasse a respeito da herança? Uma preocupação muito grande, primeiro, com a sua questão financeira, com a riqueza, e que é comum no dia de hoje. Hoje também nós vivemos preocupados com dinheiro, com herança, com trabalho, com família. Lembre que o que eu quero dizer é que a preocupação com dinheiro, trabalho e família, ela deve existir desde que essa preocupação não tome o lugar da ação de Deus. E isso que acontece nos dias de hoje é que nós somos tomados por uma tão grande gama de informações que tratam a respeito desses assuntos, que nós passamos a viver somente em função disso, de dinheiro, trabalho, e aí nós vamos ver aí aonde isso tem nos levado. Então o que Jesus ensina agora que aquele homem mostra essa preocupação? E lembre-se que eu estou dizendo que hoje nós vivemos também essa preocupação. A partir desse pedido, Jesus conta a parábola do homem rico. Vejamos, Lucas 12, dos 16 ao 21. Então ele contou essa parábola. A terra de certo homem produziu muitos bens. Ele pensou consigo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Isso acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Percebe? Ele já era um homem rico. A parábola que Jesus conta, este homem que é o personagem dela, já era um homem rico, já era um homem de poder, de posses. Agora, a sua colheita é excelente, ele tem uma grande safra. E aí ele se preocupa então em como resolver esse problema de um excesso. Então ele destrói aquilo que ele já tinha para construir ainda coisas maiores. Já era rico, mas agora ele constrói coisas maiores para poder guardar tudo aquilo que ele agora também teria como na colheita. E depois disso ele diz o quê? Ele diz que a partir de agora, que ele tem grande quantidade de bens, que ele já está extremamente abastecido. Ele diz: olha, eu vou descansar, eu vou comer, beber e me alegrar. E Jesus diz: olha, isso acontece com quem guarda para si riquezas. O que acontece? Ser o insensato, porque esta noite te pedirão a sua alma. Por isso a pergunta no início, né? Como será o amanhã? Como será o amanhã? Este homem mostra que muitas coisas não mudou na nossa vida até hoje. Porque nós continuamos trabalhando, guardando, pensando sempre em nossa existência e que haverá sempre um amanhã e que esse amanhã ele se repetirá e se repetirá e se repetirá. Às vezes, parece até que nós somos eternos, porque vivemos a vida de hoje como se fôssemos eternos,
não preocupados nessa questão de como será o amanhã. Ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Mas nós vivemos o hoje somente pelo hoje. Por isso que Jesus na parábola chama o homem de insensato. Essa noite lhe pedirão a sua alma. Vamos rapidamente passar por 3, 4, 5 erros que esse homem cometeu e que tem a ver conosco também no nosso dia a dia. Primeiro erro. Apesar de não haver nada de errado em pensarmos na nossa vida e em viver a nossa vida de forma plena, não tem problema nenhum. Eu sempre digo e faço questão de explicar. Não tem nada errado em querer trabalhar, em querer estudar, em querer ter recursos, né? Em buscar recursos, ter uma vida abundante, ter uma vida de prosperidade financeira, prosperidade no êxito e no sucesso da família, né? Não tem erro nisso, no estudo não há erro nenhum disso. A gente tem que buscar mesmo essas coisas. O problema desse homem é com relação ao excesso. O erro está acreditando que isso tudo é suficiente. E quando nós buscamos tudo isso, o que a gente termina praticando? O comer, o beber, o alegrar-se. O comer aqui, ele está falando do descaso com a presença de Deus e aquilo que Deus é sobre nós. Comer, beber, alegrar-se, regalar-se, é viver de forma dissoluta, despreocupada com aquilo que Deus tem. E de quem é Deus e por que Ele tem que estar sempre sobre nós. Então, o primeiro erro, em viver acreditando que isso é tudo. Comer, beber e alegrar-se. Então eu trabalho muito, me esforço muito, acreditando que isso é tudo na nossa vida. E que tudo terminará bem, porque eu consegui chegar nesse resultado. Na parábola do homem rico, ele diz isso: olha, agora eu vou descansar, porque tudo está bem. Construí novos celeiros, tenho tudo guardado, tenho recurso próprio, né? Eu conquistei, eu fiz, então agora eu estou bem. Primeiro erro, acreditar que viver dessa forma é tudo e fim e resolvido. Erro 2, não há uma eternidade para se viver e tudo está sob nosso controle. Ele mostra isso: olha, se tudo está bem com a riqueza que eu tenho, não tenho que me preocupar com o amanhã. O amanhã que eu digo é o amanhã daquela noite em que pedirão a nossa alma. É a partir desse momento figurado, né? Quando fala noite, momento figurado: olha, esta noite lhe pedirão a tua alma. E é interessante que quando o texto fala da noite, a gente pode pensar no seguinte: a intenção de Jesus na parábola não era dizer a questão do tempo, da luminosidade, estar à noite, mas mostrar para nós que à noite nós dormimos e no dormir nós perdemos totalmente o controle daquilo que nós vemos, daquilo que sentimos, daquilo que pensamos. Então está fora, dormiu, noite, tempo de dormir. Dormindo não temos o controle de nada, né? Não veremos nada, e não vendo, olha, que terrível é você saber, né? Que ao dormir, você não sabe se no outro dia você acordará. Isso é uma esperança. Quando dormimos, há em nós uma esperança de que haverá um dia e nesse dia nós acordaremos. Então, erro 2, crer que não haverá eternidade e que tudo está sob o nosso controle. Ó insensato, esta noite lhe pedirão a sua alma. Erro 3, não crer no controle de Deus sobre a nossa existência. Essa necessidade de acumular, pensando em que amanhã haverá sempre um amanhã e que está em nós controlar e administrar tudo dessa forma e gerar esse acúmulo para que amanhã nós tenhamos. Então, fora daquilo que Deus nos ensina,
porque o amanhã a Ele pertence. Que vivamos o nosso hoje, que está sobre nós. O hoje é sim aquilo que Deus deu para que nós possamos viver. Amanhã a Ele pertence. E como filho dele, com certeza, o amanhã já está preparado para nós. Ele já preparou o amanhã para nós. E crendo na sua bondade, crendo no seu amor, Ele preparou aquilo que há de melhor para o seu amanhã. Erro 4. Não confiamos em Deus e não pedimos a Ele que Ele nos direcione. Quando o homem rico decidiu construir, se tivesse sido direção de Deus, olha, vou construir porque é direção de Deus, então, com certeza, Jesus na parábola não teria usado ó insensato. Não teria usado. Teria dado a ele, ou dito a ele, como disse na parábola dos 10 talentos, àquele que recebeu os 10 talentos e trabalhou para a multiplicação dos talentos, quando apresentou ao Senhor os talentos, o Senhor disse a ele, olha, parabéns, porque a ti foi dada uma responsabilidade, a você foi dado um trabalho e você realizou muito bem esse trabalho, então entra para o gozo, venha desfrutar comigo, porque você fez muito bem. Né? Então foi baseado num princípio de ordem, num princípio de regra, de ordenamento. Então ele trabalhou bem os talentos, aquilo que lhe foi dado ele trabalhou e multiplicou. Já no caso desse camarada aqui, dessa parábola, o que Jesus fala é ó insensato. Então tudo que ele fez não foi por direção de Deus, foi por uma direção pessoal, preocupado com sua riqueza, preocupado consigo mesmo, não tinha nada a ver com uma preocupação daquilo que seria vontade de Deus. Quinto, não vivemos a vida produzindo para o reino de Deus. Fazemos sempre por nós. Ser rico para com Deus é buscar viver os ensinamentos de obediência, amor, comunhão e fraternidade. Vou ler de novo. Não vivemos a vida produzindo para o reino de Deus. Fazemos sempre por nós. Ser rico para com Deus é buscar viver os ensinamentos de obediência, amor, comunhão e fraternidade. É o quinto erro. Porque no caso do jovem rico e muitas vezes na vida das pessoas, não há essa preocupação em ter reino de Deus dentro de si. Não pensa que reino de Deus é viver enfiado dentro da igreja, tá? Nossa igreja lá é o nosso local de encontro do corpo de Cristo, onde nós nos alegramos de ver os irmãos, e a gente abraça, temos momentos de comunhão, sim, temos a oportunidade de ser fraternos naquele ambiente da igreja, da reunião, né? Temos a oportunidade de exercitar o nosso amor através do perdão, muitas vezes, sempre, o que mais tem é a necessidade de perdoar. Então, é naquele ambiente da comunidade, no ambiente da igreja, sim, nós temos ali oportunidade de exercitar tudo isso. Mas é no nosso dia a dia, o reino de Deus dentro de nós, o reino de Deus em nosso coração, a preocupação da existência de Deus em nós. E aí sim, através disso, praticarmos aquilo que eu acabei de dizer, obediência, amor, comunhão e fraternidade. Aí sim, começaremos a caminhar em direção a uma vida de prosperidade em Deus. E aí, sai fora dessa afirmação de Jesus na parábola. Ó insensato, esta noite lhe pedirão a sua alma. Porque se acontecer do Senhor de pedirem a nossa alma nessa noite, não tem problema. Não há problema, porque em nós habita o reino de Deus. Então é só uma mudança, mas é uma mudança para estar com Deus. É tempo de conhecermos mais a Deus. É tempo de nos aproximarmos mais de Deus. Praticar ensinamentos do próprio Cristo. E Tiago nos dá um conselho a respeito dessa nossa forma
de viver, dessa forma como nós entendemos a vida e de que nós praticamos a vida. Tiago 4, no versículo 13 até o 15, ele diz o seguinte: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveríamos dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Legal, né? Tiago, homem de Deus. Aí ele diz, olha, ouçam vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos àquela cidade ou àquela outra cidade. Passaremos um tempo ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Percebe? Ele está dizendo contra a nossa autossuficiência. Ele está dizendo contra o pensamento de que sobre nós não tem nada e não tem ninguém. Então eu faço do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu acredito e assim vai, né? As nossas decisões sempre pautadas naquilo que individualmente, particularmente, nós acreditamos e tomamos decisões. E aí ele fala, olha, vocês não sabem nem o que vai acontecer com vocês amanhã. Lembra que eu disse? Amanhã é o Senhor que cuida. E ele pergunta, qual é a sua vida? O que você pensa dessa sua existência? O que você pensa dessa sua existência? Que controle você tem sobre ela? Que controle você tem sobre a sua vida? Quem garante que daqui 2 horas você está vivo? Estará vivo? Quem garante que daqui 10 minutos, daqui 5 minutos, quem garante que eu vou conseguir terminar esse vídeo? Aí ele diz, olha, vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A nossa vida era isso. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Que ao refletir sobre isso que nós falamos, possamos decidir por deixar de viver uma vida dissoluta, preocupado em gerar riquezas nessa terra, mas cumprir aquilo que o Senhor nos tem chamado, Jesus nos tem ensinado, e possamos gerar riquezas para o reino de Deus. E aí sim, sair da condição de insensato, para ser uma pessoa centrada, uma pessoa sensata, e fazendo a vontade daquele que está sobre nós. Sim? Como será o amanhã? Pense em tudo isso e responda. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, dá-nos a Tua graça para entendermos, Senhor, a Tua palavra. Dá-nos a Tua graça para, ao refletir sobre a Sua palavra, decidamos, ó Deus, por depositar em Ti toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, depositar em Ti, Senhor, a nossa fé, porque cremos que o Senhor tem sim o melhor para nós e que, Senhor, nós possamos confiar nisso a ponto de descansar. Não comer, beber e alegrar-se acreditando que está tudo resolvido pela nossa capacidade, mas crendo sim, tendo fé, que o Senhor é aquele que está sobre nós e que o Senhor tem o melhor para nós. Senhor, ajuda-nos na nossa fé, acrescenta, Senhor, a nossa fé e que nós possamos viver a Tua bondade, o Teu amor, viver a Tua misericórdia, viver a fraternidade, viver a comunhão, que são os caminhos que o Senhor nos ensina para que tenhamos uma vida de prosperidade nessa terra. Seja conosco, Pai, dá-nos um final de semana de bênção, um final de semana na Tua presença. Cuida, Senhor, de cada casa, cada família, cuida, Senhor, de cada um desses nossos amigos e irmãos que participam conosco, Senhor, dando a atenção, a Sua atenção, o Seu tempo precioso para assistir, Senhor, esse devocional. Nesta manhã, eu quero te pedir de forma especial pelo nosso amigo Geraldo Lemes Bárbara e pela sua família, que passa por um momento muito difícil, um momento de dor, um momento de separação, um momento de luto, ó Pai. Então, que o Senhor conforte a família do nosso irmão, a família do nosso amigo,
Que o Senhor conforte eles de forma que eles possam em tudo sentir-se abraçado por Ti e abraçado por nós que somos seus amigos. Senhor, dá-nos no domingo um culto abençoado, dá-nos uma palavra de vitória e, Senhor, fala no coração do Teu povo, que se sintam animados também para estarmos em comunhão naquele lugar, podemos viver a fraternidade, vivermos o Teu amor. Obrigado por tudo, te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Vou dizer mais uma vez, graças a Deus. Bom final de semana para vocês, tenham um final de semana excelente. Não esqueçam, no domingo estaremos ali na rua Desembargador Silva Pereira, 183, na nossa reunião, às 18h30. Sim, um culto de família, um culto abençoado, palavra do pastor Paulo Roberto, né? Certamente o Espírito Santo acrescentará valores ao teu coração e gerará transformação. Sim, um grande abraço, até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Não esqueça, como será o amanhã? Deus te abençoe.